do profeta Isaías, o capítulo de número 43, livro do profeta Isaías, profeta messiânico, o capítulo de número 43, eu quero ler a partir do verso de número 11. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Livro do profeta Isaías, o capítulo de número 43, eu vou ler lá no telão junto com vocês para ficar com a mesma tradução. Observa Isaías, capítulo de número 43, verso de número 11, diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, sou eu, Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel: por amor de vós, enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus, os navios com que se vangloriaram. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estarão extintos como um pavio se apagaram. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Pode assentar-se, bendizendo ao santo e bendito o nome do Senhor. Fazer uma coisa nova. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu preciso lembrar aos senhores que o texto do livro do profeta Isaías, em especial o capítulo de número 43, Isaías está se direcionando a um povo que no seu momento está escravo, cativo, aprisionado e sofrendo o preço ou a consequência do pecado. Israel esqueceu da lei de Deus, das ordenanças divinas, e prevaricou, se prostituiu com vários deuses e pagou um alto preço por esta prostituição. Israel foi levado cativo e cativo para a Babilônia. Se na lei do jubileu a ordenança era que no 7º ano Israel deveria descansar e se dedicar a Deus, Israel se esqueceu de descansar e se dedicar a Deus. Se na lei de jubileu a ordenança era dar liberdade aos escravos, descansar a terra e dar liberdade aos animais, Israel esqueceu de tudo isso e Israel prevaricou. E por décadas e mais décadas, séculos e mais séculos, Israel esqueceu da lei de Deus. E Deus levantou profetas para advertir Israel como consequência desse pecado. Israel levantou profetas e tratou a Israel. Lembrou Israel de quão grandes eram os seus pecados e as suas prevaricações. Para o reino norte, Deus levantou um boeiro ou um boiadeiro
cultivador de sicômoros, e ele disse: prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. Ele sai para o reino norte e ele se direciona àquela que seria a casa de Deus e declara juízo. Para o reino sul não diferente. Deus levantou diversos profetas. Deus levantou diversos homens para profetizar juízo à nação. Esse mesmo profeta Isaías, ele profetiza a Israel dizendo: assim como o eurives trabalha no ouro, Deus vai trabalhar na tua vida, Israel, na fornalha da aflição. Eu me lembro que por volta do ano de 630, o profeta Abacuque ouviu e ele disse: ouvi a tua palavra. E a consequência da palavra trouxe temor ao seu coração e ele disse: ouvi a tua palavra e eu temi. E ele disse: aviva, Senhor, a tua obra em meio aos anos. Em meio aos anos a notifica, e na tua ira lembra da tua misericórdia. Mas assim como o oleiro trabalhou em Israel e fez de Israel um vaso novo, Deus prometeu uma restauração para a nação de Israel. Eu lembro aos senhores que se Israel fora sitiada, que se Israel fora destruída em 3 etapas, e um questionamento ecoava nos ouvidos e no coração do povo, o profeta Jeremias, certa oportunidade, ele questiona Deus. E ele pergunta: Deus, nós somos a nação eleita. Nós somos a nação escolhida. Nós somos a nação separada, a menina dos teus olhos. Por que sofremos? Por que estamos padecendo? Por que estamos pagando um preço tão alto? E Deus responde ao profeta. E Deus responde ao profeta dizendo: desce. E desce a casa chamada Casa do Oleiro. E lá eu te farei ouvir. E ouvir as minhas palavras. Observa. O profeta diz assim: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Observa. Israel destruído, morada de animais peçonhentos. Israel tinha sido devastado. Israel tinha sido demolido. O templo tinha sido quebrado. O templo tinha sido saqueado. Não havia paz, não havia esperança e todos choravam. Mas Deus olha para o profeta dizendo: desce a casa chamada a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando o profeta desce a casa, o oleiro estava fazendo a sua obra. Eu olho para essa história tão conhecida e aprendo 3 ou 4 lições. A primeira: Israel está quebrado, mas eu estou trabalhando. Israel está moído, mas eu estou no controle. Israel está devastado, mas eu estou agindo. Independente do teu momento, independente da tua circunstância, tem um Deus que não perdeu o controle da tua vida. Tem um Deus que não perdeu o controle da tua história, do teu momento, do teu cativeiro. Tenha uma certeza: com pandemia, sem pandemia, com dor, sem dor, com enfermidades, com ameaças, com tudo isso, existe um Deus que está no controle de tudo. Observa. Ele fazia a sua obra sobre as rodas, e as rodas giravam,
E as rodas simbolizam este mundo que roda. Este mundo que gira em pelo menos dois movimentos, rotação e translação. O mundo gira, mas Deus trabalha. O mundo roda, mas Deus tem o controle. O mundo gira, mas Deus governa. Tenha esta certeza. Observa. O profeta está olhando o Deus que está trabalhando, o oleiro que está trabalhando, e de repente o vaso vem se quebrar. Mas se quebra na mão do oleiro. E bendito é o Deus da segunda chance. Pastor, observa. O oleiro não pega aquele barro e lança numa caixa de entulho ou numa lata de lixo. O oleiro não pega aquele barro, pastor Maico, e simplesmente diz, não vale nada. Ele percebe que o barro não tem a liga suficiente para o primeiro projeto, para a primeira ideia. E ele então resolve dar uma segunda chance. E ele olha para o vaso quebrado e diz, está quebrado, mas tem valor. Farei segundo parecer bem aos meus olhos. Quero liberar uma palavra para a tua vida. E entenda de uma vez por todas, esse projeto não é teu. Esse projeto não é meu. Esse projeto é de Deus. Deus é o Senhor da segunda oportunidade. Deus é o Senhor da segunda chance. Farei conforme parecer bem aos meus olhos. Observe. Se Israel estava quebrada na mão do oleiro, Deus estava dizendo, eu tenho um projeto novo. Se Israel estava moída, se Israel estava tornando-se morada de animais peçonhentos, Deus no trono dizia, eu tenho um projeto novo. Não importa como o mundo te vê, não importa como o homem te vê, não importa como te condenam, como te apontam, como te acusam. O importante é que Deus tem um projeto direcionado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não vai ser como eu quero, não vai ser como tu quer, mas entenda de uma vez por todas, o plano de Deus que é perfeito, vai acontecer para a glória do Deus Pai. O historiador judeu Flávio José, ele conta, pastor Maico, que no período em que Israel ele está na Babilônia, no período em que os cativos estão sofrendo na Babilônia, os reis babilônicos têm projetos. E o primeiro projeto dos reis babilônicos para todas as nações era arrancar ou tirar com a raiz o sentimento de pátria, o sentimento de nação. E o que eles faziam? Eles tentavam desnacionalizar. O que é isso? Eles pegavam outro povo, com uma outra cultura, com outras características, e instalavam na terra de outra nação. E o historiador afirma que mais de um povo tentou se instalar
no território de Jerusalém, no território dos judeus. Mais de um povo tentou se instalar ali para desfrutar da terra que então manava leite e mel. Mas sabe o que é curioso? O historiador afirma que durante esse período em que estas nações tentaram se instalar, o Deus do céu entrou em ação. E o Deus do céu entrou em ação dizendo: a partir de hoje não chove mais aqui. Fontes, rios, sequem, porque a partir de hoje esta terra é seca, porque eu preservo para o meu povo. E por cerca de 70 anos, a chuva não caía, os rios se secaram, as fontes desapareceram. Você está duvidado? Eu estou pregando do Deus que fez com que no deserto as vestes cresciam. Eu estou pregando do Deus que no deserto fazia com que o calçado crescia. Eu estou pregando do Deus que no deserto fez com que judeu algum precisasse fazer compras em qualquer tipo de loja. Porque o Deus que supre, esse é o nosso Deus. Ei! Se fontes secaram, se chuva não caiu, cumpriu-se a palavra desse mesmo profeta, dizendo que Israel se tornou um deserto, uma morada de animais peçonhentos. 70 anos. Deus enviou Israel para a Babilônia, nós lemos no texto, por amor. Deus olhou para a nação e disse: vocês vão pagar o preço pelo pecado, mas vão passar por um tratamento. Ei, nesse tratamento, vocês vão ser libertos. Sabe o que eu acho curioso nesse texto? Um dos maiores vícios da história de Israel era se voltar a outros deuses. Um dos maiores vícios da história de Israel sempre foi se prostrar a bezerro de ouro, a Baal, a Baalins, a Astarotes e tantos outros deuses. Mas eu quero que você observe o texto, porque Deus vai fazer questão de dizer que depois do tratamento, Deus estranho algum houve no vosso meio. O Santo de Israel tratou Israel e purificou Israel. E eu falo disso e eu lembro dessas coisas, porque Israel, quando regressa, Israel regressa dizendo: grandes coisas fez. E fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Aleluia. O tratamento de Deus faz com que o homem se torne grato. O tratamento de Deus faz com que o homem amadureça.
E o tratamento de Deus faz com que o homem reconheça que somente Deus poderia fazer. Eu quero que você observe, porque o texto em que Deus está falando diretamente ao povo como uma promessa, Ele está dizendo: eis que faço coisa nova. Observa. No desespero, na aflição, na dor, debaixo do jugo, Deus libera uma palavra dizendo: está doendo? Está sofrendo? Mas eu faço uma coisa nova. Vocês estão sofrendo, vocês estão padecendo e não estão entendendo, mas eu faço uma coisa nova. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua história. No meio dessas crises, em meio a estas dificuldades, em meio a esse momento tenebroso, tem um Deus que não perdeu o controle, não deixou de trabalhar, e tem coisas novas para o seu povo. Eu falava essa semana, pastora, e eu falava essa semana que uma das evidências da vinda de Cristo, pastor Maico, e que pouca gente parou para perceber, é que o profeta Daniel, ele disse que nesses últimos dias, a ciência do conhecimento, ela se multiplicaria. Os homens conseguiram fazer uma vacina em menos de 6 meses. Talvez você não acordou, mas isto é uma prova de que Cristo está voltando. E eu vim pregar nessa noite e dizer que a maior novidade que esta geração está prestes a ver, a perceber, a mirar, a olhar, é encontrar a Cristo nas nuvens. A maior novidade que este mundo conhecerá é que um povo que até então era barulhento desaparecerá. Talvez você não percebeu, mas o ecoar da trombeta vem aí. E Cristo virá para buscar a sua noiva. Eis que faço uma coisa nova. A esperança para quem estava cativo na Babilônia era herdar a terra prometida novamente. Mas para a igreja, para o século 21, para a noiva que se prepara, é encontrar o Cristo que está vivo e que vai resgatar a sua noiva desse mundo de podridão. Eu gosto de frisar isso sempre, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação.
que a igreja não podia ser ignorante, ou seja, não poderia faltar esse conhecimento. E ele disse: os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, seremos transformados. E é em corpo glorificado que nós subiremos ao encontro do Senhor. Eu costumo dizer que nós encontraremos o Senhor nas nuvens. E o Senhor nas nuvens vai nos dizer: fosse fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra! E entra no gozo. E no gozo do teu Senhor. E nós subiremos até o terceiro céu. E no terceiro céu o Pai reconhecerá uma vez mais o sacrifício de seu filho e dirá: abriu ó portais eternos. Por que entrará? E entrará o Rei da Glória. Como no casamento judaico, a cena vai ser questionada e os anjos nos guardarão e dirão: quem é esse? E quem é esse? O Rei da Glória. Mas a igreja não só coro. A igreja, numa só voz, abrirá a sua boca e dirá: o Senhor dos Exércitos, o Deus forte, o Deus poderoso e poderoso na terra. Ele é o Rei da Glória. Nós recebemos vestes brancas e uma coroa de glória sobre a cabeça. Nos assentaremos à destra de Deus e regeremos as nações com vara e com vara de ferro. Seremos coluna do templo do Senhor e não receberemos a segunda morte. Comeremos do maná escondido, do fruto da árvore da vida. Nós beberemos do rio da vida que desce do trono de Deus. E ensaiaremos o rio. Diremos: nunca mais brote, nunca mais chuva, nunca mais dor. Oh, oh, eu pergunto para você: aonde você se imagina daqui 70 anos? Eu pergunto para você: aonde você imagina-se daqui 80 anos? Pare para pensar. Eu estou falando essas coisas porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Israel teve uma segunda chance. Talvez você entrou hoje aqui ainda perdido, desanimado, frustrado, cansado. Talvez errou, pecou, mas tem uma segunda chance. Deus fez um céu e uma nova terra para os salvos. A Bíblia diz que o reino dos céus está preparado desde a consumação dos séculos. Há uma esperança, porque eu ainda acredito que esse reino foi projetado para a tua vida. Para a tua vida. Tem uma segunda chance. Eu quero nessa oportunidade que você feche os seus olhos. Aonde você estiver. Feche os seus olhos, por favor.
E eu preciso te fazer uma pergunta. Israel pecou. Deus tinha um projeto e resolveu dar uma segunda chance. Eu olho para 7 igrejas da Ásia Menor. Todas receberam uma chance. Ei, eu não conheço a tua vida, a tua história, mas o sangue me inspira a dizer que há uma segunda chance. E eu preciso orar por alguém que quer abraçar esta oportunidade nesta noite, se levantar na força da leoa parida, se levantar na força do boi selvagem e abraçar esta oportunidade. Eu quero orar por alguém que está entendendo que mesmo que tudo pareça ao revés, mesmo que todas as portas tenham se fechado, mesmo que você se sinta cercado de todos os lados, Deus está dizendo: eu sou Deus da segunda chance. E eu quero orar por você. Aonde está a primeira pessoa? Vem depressa. O Deus da segunda chance está na casa. Aonde está a segunda pessoa? O Deus da segunda chance está na casa. Eu não sei se eu posso pedir ajuda do Ministério de Louvor, pastor Mário, mas eu quero orar com você. Tem alguém que precisa assumir uma posição hoje. Tem alguém que precisa assumir um posicionamento hoje. Tem um hino que diz assim, eu não sei cantar, que pena, mas não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Você canta comigo? Vamos de novo? Quantas vezes você e aí? Não importa. E aí? Canta para alguém. Não desiste de Canta pra alguém. você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande. Canta para alguém, canta. Ele não desiste de você, Deus está te Ele chamando. se importa com você, E é tempo. Ele compreende É tempo de algo novo para a tua vida e para a tua história. E eu preciso orar por você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor, nós vamos repetir esse refrão. E eu quero que você coloque a mão sobre o ombro de alguém, por favor. Canta para ele, canta. Isso. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor Isso. tão grande assim. Isso. Ele não desiste de você, Ele se importa Aleluia. com você. Ele compreende seu caminhar, nunca vi um amor tão grande
Eu sinto Deus nesta noite abrindo a porta da oportunidade e dizendo: eu estou te dando a segunda chance. Vem depressa, eu preciso orar por você. Você que está entendendo esse chamado: pastor, eu estou preocupado com o que vão pensar, o que vão falar. E simplesmente diga para ele: Deus, diga para alguém: Deus está te dando mais uma oportunidade. Pergunta para ele o que você vai fazer com a sua. Se ele aceitar, traga ele aqui, por favor. Aleluia. Tem alguém que ainda precisa vir aqui. É hoje. É hoje. Aleluia. Algo novo começa a acontecer na tua história a partir de hoje. Algo novo começa a acontecer na tua história a partir de hoje. Vem depressa. Jesus está te chamando. Ele é plebre camanto que blebora bexerre. Urribi calabraias, pinderos. Aleluia. Aleluia. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu. Se está vindo, eu espero. Nunca viu amor tão grande assim. Aleluia. Aleluia. Eu vou pedir para a igreja estender as mãos para cá. Aleluia. Eu estou esperando por um moço ainda. Vem depressa. Vem depressa. Algo novo de Deus para a tua história precisa acontecer. E isso depende da tua posição. Vem depressa. Vem depressa. Deus está te chamando. Deus está te chamando. A igreja estende as mãos. Nós vamos orar. Tem mais alguém? Pastor, eu quero. É começo do ano. Pastor, eu quero colher algo diferente. Plante algo diferente. Plante algo diferente. Plante algo diferente. Aleluia. Pastor Maico, eu queria fazer um pedido para o senhor ou a pastora fazer essa oração. Pastora, pode ser?
Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, colocamos aos teus cuidados, Senhor, cada um, ó Pai amado, dessas pessoas que reconheceram que necessitam de Ti, Senhor, que aceitaram, ó Pai amado, esta segunda chance que foi aberta, ó Pai amado, nesta noite, Senhor. Nós suplicamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai amado, perdoar os seus pecados, que o Senhor possa, Pai amado, escrever seus nomes no livro da vida, que o Senhor possa, Pai amado, fazer tudo novo na vida delas, Pai. Que o Senhor possa escrever uma nova história sobre cada um dos teus que veio aqui na frente, Pai. Esses corajosos, Senhor, essas pessoas que tomaram uma decisão corajosa de se aproximarem de Ti e de reconhecerem que necessitam de Ti, ó Pai amado, como todos nós necessitamos de Ti, ó Pai. E eu quero Te pedir agora, ó Senhor, eu quero Te pedir agora, Jesus, enche essas pessoas com o Teu Espírito Santo, Senhor, faça tudo novo sobre as suas vidas, Pai, tudo novo, Pai, uma nova história, escrita a partir deste momento, sobre a vida de cada um deles, Senhor, de cada uma dessas pessoas que se entregaram a Ti, Senhor, uma nova história na vida dessas 5 pessoas que se entregaram a Ti nesta noite, Pai. Realiza, Senhor, uma nova história. Aonde você estiver, coloque a mão no seu coração, por favor. Feche os teus olhos. O Deus do impossível pode te tocar agora. Se você crer, se você acreditar de todo o teu coração, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Eu ainda estou com uma imagem, pastor Michael, do que Deus fez no domingo passado agora, ali em São Paulo, no setor 8 da Assembleia de Deus. Eu estava ministrando e uma mulher estava com uma barriga como de grávida, e ela estava com uma doença que para mim é rara, eu não tinha ouvido falar ainda. E na hora da ministração ela colocou quase 1 litro de sangue para fora, mas naquele mesmo instante a barriga desinchou e ela foi plenamente curada para a glória de Deus. Eu não sei o teu problema, mas de uma coisa eu sei: o Deus do impossível, Ele pode ir ao teu alcance agora. Fecha os seus olhos. Jesus, o teu povo precisa de saúde para te servir. Tem alguém com dor agora, tem alguém com enfermidades agora, tem alguém com espírito de enfermidade agora. E eu sei que Tu és poderoso, Senhor, para tocar em vidas agora, repreender todo mal. E eu digo obra de macumbaria, obra de feitiçaria, obra de magia negra, pelo poder do nome de Jesus Cristo, cai por terra. Deus, manifesta Teu poder agora, Senhor, quebrando correntes, cortando laços, Senhor, e desfazendo todo mal. Nós declaramos vitória, nós declaramos cura, Senhor, sobre vidas neste lugar. Senhor, aonde houver uma moléstia, aonde houver, Senhor, um caroço, um tumor, aonde houver, Senhor querido, um laudo médico desfavorável, Senhor, seja desfeito agora, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Que a unção de cura comece a tocar sobre vidas agora, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Toca em pulmões, toca nas pernas, toca nos ossos, toca nos rins, no estômago. E eu declaro, Senhor, no Teu nome, Jesus, o Teu poder em ação. Glorifica o Teu nome, Senhor. É o que pedimos, Senhor, e desde já nós Te agradecemos, crendo na vitória, pelo poder do nome de Jesus. Receba a cura de Deus na tua casa, no teu lar, aonde você estiver. Que a mão de Deus te alcance e que o nome do Senhor seja glorificado. Só quem crê, diga comigo amém.